Tô bem, olha só, para você que se liga nas redes sociais de Pato Branco agora, hoje quinta-feira e olha só, a entrevista hoje é um pouco diferente, a reportagem é diferente. Eu vim até o centro administrativo das farmácias Brava, aqui em Pato Branco, para conversar com o Daniel que é o CEO aqui das farmácias Brava, o Daniel que está à frente, está sempre também estampado nos outdoors das campanhas da Brava, nos telão, na televisão, em todas as campanhas, para conhecer um pouco mais do Daniel, sabe por quê? Porque o Daniel nos últimos tempos começou a aparecer ainda mais nas redes sociais. Quero falar com ele sobre a Brava, sobre a vida pessoal dele e, primeiramente, perguntar quem é o Daniel Neco. Seja bem-vindo. Obrigado, uma alegria, um prazer estar falando com vocês do Pato Branco agora. Já de antemão desejando muito sucesso pro canal de vocês aqui em Pato Branco. O Daniel, rapaz do céu, o Daniel, cara, ele é o... Bom, eu sou gaúcho, né? Estou no Paraná já desde os anos 90. Né? Vim adolescente ainda com o pai e com a mãe para cá. Depois disso, dei uma rodada legal aí, bastante lugares e passei por várias experiências, profissões, até que em 2006 eu fui para fora do país, fiquei um tempo na Itália, depois fui para a Inglaterra, fiquei um tempo, quase 3 anos na Inglaterra e voltamos em 2011. Sou formado em administração, com ênfase em comércio exterior, já fui, por vários anos, fui professor de inglês, e tenho formações em coaching, gestão de pessoas, tenho uma MBA na FGV em gestão de pessoas e mais uma especialização em gestão empresarial. E estamos na Brava desde 2014. Mas você não entrou na Brava já como CEO, já na parte da diretoria, né? Não, Você entrou não. na Brava como? Em que setor? É que, para isso, assim, para entender isso é melhor assim. A Brava, ela nasce em 2008. Quem fundou, que não era Brava, era Farmácias Mais Saúde. Quem fundou foi o Robertson Minosso, né, o meu sócio. Ele, em 2008, abriu a primeira farmácia em Coronel Vivida. Depois, em 2009, 2010, abriu em Pato Branco. Depois abriu Clevelândia, Palmas, Dois Vizinhos. Aí eu entrei. Em 2014, eram 6 lojas, 6 farmácias. Quando eu entrei exatamente para fazer um trabalho de consultoria, tá? Na área de gestão de pessoas. Ele estava já começando a expandir e precisava então formar os gerentes, transformar em líderes, né, e tal. Porque eram bons vendedores, mas precisava transformar ele em gerentes de lojas. E eu entrei, comecei a fazer um trabalho com 6 meses prestando consultoria e depois ele me convidou para assumir como, na época ainda, gerente de RH. Aí estruturamos o RH, trouxe alguém para o RH e eu fui fazer um trabalho de diretor administrativo. Né? Aí foi mais uns 2, 3 anos e depois virei diretor-geral. Né? Na verdade, o termo CEO está bastante na moda, né? Mas é o diretor executivo. Aqui no Brasil é diretor executivo. E já estamos aí, cara, então, como diretor executivo da rede, há pelo menos uns 5 anos, né? E junto, né? Porque eu falo assim que ninguém faz nada sozinho. Junto aí com o Robertson, a gente expandiu, né? Os últimos 3, 4 anos deu uma expandida legal na rede. Era isso que eu ia falar para você, né? Nos últimos 3, 4 anos, as farmácias Brava vem numa crescente muito rápida, né? Vem acontecendo, se vê em todos os cantos falar muito bem das farmácias Brava. Um trabalho muito diferenciado e também que mostra, quem te acompanha no Instagram sabe que vocês têm o costume de cuidar bem dos colaboradores, de quem faz a empresa realmente acontecer, né? Talvez isso seja o resultado que aconteça mais rápido, né? Na verdade, as pessoas olham de fora, né? Eu acho assim, até o pessoal, poxa, farmácia, os caras estão crescendo, vão abrir farmácia também. A farmácia está dando dinheiro, vão abrir farmácia também. Cara, é que não é bem assim. Né? Existe todo um processo, todo um trabalho de estruturação. Então, por exemplo, quando a gente chegou na Brava, a gente teve que fazer todo um trabalho de criar os setores estratégicos. Não tinha um setor de RH definido, né? Não tinha, por exemplo, nós não analisávamos indicadores como deveria ser. E a gente foi junto aí construindo todos esse. Então, a partir de 2014, que a gente estrutura isso, agora sim, agora vamos retomar a expansão. Aí saímos de 6, fomos para 8, né?
Depois saímos do 8, fomos para 10 lojas, aí paramos de novo, reestruturamos a casa, tivemos que ampliar o nosso centro de distribuição, porque não é difícil você abrir farmácia. Difícil você conseguir ter uma logística de alimentar essas farmácias, né? As lojas. Isso vale para qualquer ramo, calçado, pneu, remédio. O problema não é você abrir loja. Você tendo recurso, você capta o recurso no banco, você vai lá e abre uma farmácia em qualquer cidade. A farmácia, pá, ponto é legal e tal. Faz a clientela, faz um puta do marketing. O problema é o seguinte, cara, é a logística de abastecimento. Esse que é o... Então, hoje, por exemplo, por trás de tudo isso, um dia eu quero que vocês vão lá conhecer, nós temos um centro de distribuição de 3 mil metros quadrados lá no bairro Planalto, com, se eu não me engano, lá tem umas 40 pessoas, fazendo com que todos os dias as lojas sejam alimentadas. Então, a gente chega em 10 lojas, a gente para, estrutura o CD, vamos para mais 2 lojas. E assim foi indo devagarinho. Em 2018, que nós nos vimos ameaçados. Nós sempre fomos líderes de faturamento no Sudoeste, né, na área de farmácia. Em 2018, algumas redes grandes, né, redes grandes que eu falo, redes com acima de 500 mil lojas, enxergaram o Sudoeste do Paraná, que até então não enxergava. E aí nós tivemos que ficar o... Como é que é? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Vamos fincar a bandeira de vez e assumir a posição de líder do Sudoeste. E aí a gente começou a expansão, para valer. Então, nós abrimos 10 lojas entre 2019 e 2020, nós abrimos 10 unidades. Reestruturamos outras 6 unidades, trocamos de endereço, lojas que estavam mal localizadas, colocamos mais bem localizadas, ampliamos e tal. Então, pegamos o auge da pandemia, né, ali, mas não paramos de expandir mesmo na pandemia. A pandemia, no final da história, para a farmácia até foi bom, porque ensinou o povo a... ter esse costume de frequentar mais ainda a farmácia. Na verdade, assim, o brasileiro sempre teve esse costume de só procurar tomar um suplemento vitamínico quando está doente. E a pandemia fez com que o povo mudasse esse conceito, né? Sim. As pessoas estão tomando mais uma medicina preventiva do que de tentar corrigir o problema depois. Enfim, então deu essa explosão, né? Mas é muito complexo, é claro que não é numa conversa de poucos minutos que você vai... Mas eu resumo assim, cara, a estrutura da Brava, a gente trabalha muito forte em cima de 4 pilares, né? Pessoas, em primeiro lugar, por isso que a gente tem essa fama de cuidar muito bem das pessoas. Nós temos o selo, nós somos a única rede de farmácia do sul do Brasil. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Nós somos uma rede de farmácia pequena, comparar com grandes redes. Nós somos a única que ganhou o selo GPTW. E ganhamos agora pelo 2º ano consecutivo com nota acima de 8,5 de aprovação pelos próprios colaboradores. Pessoas é um pilar, a gente cuida muito bem de pessoas e investimos muito em treinamento e capacitação do nosso pessoal. Quando eu falo investimos mesmo, grana pesada. Sim. Só uma consultoria que a gente trouxe de Curitiba para treinar nossos vendedores, nós gastamos R$500 mil com essa consultoria. Então o pessoal quer fazer esse trabalho assim, pô, mas como é que você faz para ter essa aprovação? Mas não quer investir, tem que investir na galera, né? O segundo pilar que a gente tem muito forte, que é indicadores. Nós trabalhamos muito com métrica, meço tudo, né? Boa parte do meu tempo, e junto com meus gerentes, a gente fica avaliando números, e mede desde o básico, né, que é um ticket médio, o número de pessoas que são atendidas por dia, até número de pessoas que se engajaram na nossa rede social, né? Então tudo é medido. Um terceiro pilar muito forte que a gente trata, que é um nome forte, né? A marca. Não economizo em marketing, não economizo no sentido assim, eu tenho um teto, né, para gastar, mas o meu teto ele é um pouco acima da média das redes. A gente troca figurinha com as outras redes, né, Léo? E aí as pessoas falam, quanto você gasta? Eu gasto X% sobre faturamento e tal. O nosso é um pouco maior. Então isso construiu uma marca forte, né? Esse patrocínio, por exemplo, nós patrocinamos hoje, cara, entre futsal, vôlei, basquete e handebol, a gente patrocina umas 18 equipes, né? Em cidades diferentes. Então é um investimento alto, a gente investe alto em televisão também, mas tudo isso para construir essa marca forte da Brava, né? Então, e o quarto pilar que eu sempre falo que é, cara, processos. Padronizar. É muito importante para nós que
o tratamento que o Leonardo recebe numa loja em Pato Branco seja o mesmo que você vai receber numa loja de Foz do Iguaçu. Tá? Sim. Então, assim, em resumo, Leonardo, a Brava ela está sobre esses 4 pilares base que nós, junto com a direção, nós damos muita importância para isso, para não deixar a coisa perder o rumo. Né? Tá certo. Porque conforme você vai crescendo, a tendência é que você comece a perder o controle. Perdendo um pouco da essência também, né? Também. Mas só para sair desse assunto de Brava e a gente já ir para o seu pessoal, de onde que saiu essa cultura desse desenvolvimento de pessoas dentro da empresa? A gente sabe, quem acompanha as redes sociais da Brava, e o seu também sabe, que vocês tiveram uma formatura no final de semana de coordenadores, alguma coisa nesse sentido, né? De onde que saiu essa cultura? De onde que veio isso? Isso não nasceu junto com a empresa, né? Quem que implantou isso dentro da empresa? Não, na verdade, assim, a gente tem bem definido, bem separado aqui. O meu sócio, o Robertson, ele é o cara mais técnico, né? Ele é o cara que entende do produto, né? Tanto que o pessoal às vezes me aborda e diz, eu tô com uma dor aqui, o que eu poderia tomar? Cara, não faço ideia. Você tem que falar com o farmacêutico. O Robertson é o comprador, né? Então ele conhece a molécula, ele sabe de cabeça o valor da molécula e tal. Então essa é a área dele. E eu sou o cara das humanas, né? Eu sempre mexi com isso, sempre gostei, sempre trabalhei com pessoas. E fiz formação nisso, fiz 2 formações em coaching, exatamente para trabalhar com desenvolvimento humano. Então, eu sempre puxei bastante para esse lado, né, da valorização do pessoal. E a gente tem nós tivemos agora a formatura de uma turma, que são pessoas que a gente tira do balcão e quer subir na carreira, Então essas pessoas, por exemplo, se formaram multiplicadores, que são pessoas que vão treinar outros balconistas, né? Aqui de dentro mesmo. E aí tem todo um trabalho que o RH faz, que isso é muito mérito da Laísa, que é a nossa gerente de RH, que é esse trabalho, ela sempre está trazendo novas ideias, novos projetos, engajando pessoas. Hoje mesmo, eu nem lembrava que era esse final de semana, estão com uma galera num resort em Foz do Iguaçu. Agora eu fui lá falar com ela na sala dela. Cadê ela? Estão num resort de Foz do Iguaçu. Pegaram uma turma, os melhores de alguma área, de alguns números, alguns indicadores. Estão num resort em Foz do Iguaçu. Na quinta-feira. E uma grande coisa, assim, Leonardo, que é uma novidade, inclusive é a primeira entrevista que eu estou dando que a gente já pode divulgar. Podemos colocar o selo exclusivo ali, né? Nós acabamos de ser selecionados pela GPTW, fomos selecionados e ficamos entre as 75 empresas de destaque no Brasil na área de saúde, porque a GPTW divide em 4 áreas, né? Na área de saúde, a Brava estará em São Paulo, nós estaremos lá dia 21 de agosto para receber um prêmio. Cara, então assim, só farmácias no Brasil, nós estamos falando de pelo menos... Hoje são 92 mil lojas, farmácias no Brasil, mas a maioria delas estão em rede. Então, cara, assim, nós estamos entre as 75 empresas de farmácia, plano de saúde, hospitais, laboratórios. Nós ficamos entre 75 do Brasil, cara. Uma empresa sediada em Pato Branco, uma cidade de 100 mil habitantes no interior do Paraná. Isso é bastante honroso para nós, sabe? A gente está muito feliz por isso aí. É uma conquista. Mas é tudo um resultado de um trabalho. Tem toda uma história por trás, né? Outro detalhe, vamos lá. Você trabalha muito no seu Instagram, no seu perfil pessoal, e por sinal, nos últimos meses, né? Você começou uma carreira meio que digital influencer que motiva as pessoas, né? Sim. Você entra com stories e caminha e vai contando história, dando motivação pro pessoal. Isso também é uma ideia de enganjar e também motivar outras pessoas a irem atrás dos seus objetivos, né? Rapaz, assim, eu sempre conto, explico por que isso começou. Na verdade, eu sempre tive minha rede social, né? Aliás, o pessoal brincava comigo que eu tinha a rede social lá, tinha meu Instagram, aí ficava um tempo, aí enchia o saco aquilo ali, pegava e excluía, ficava um mês fora. Daqui a pouco começava a mandar convite pros amigos tudo de novo, né? Acho que umas 3 vezes eu fiz isso. O pessoal, a próxima vez que você mandar convite eu não vou mais aceitar. Até que nós tivemos, se vocês lembram, se vocês acompanharam, nós tivemos o Sérgio Reis como nosso garoto propaganda, nós ficamos 2 anos com ele, né? E aí tivemos que interromper o contrato por alguns motivos lá, que ele teve uma polêmica, que ele se envolveu e tal. E aí procuramos um nome. E nesse procurar um nome, valores muito altos, né? E aí um dia o marketing trouxe uma proposta, falou, olha,
eu acho que você deveria ser o nosso garoto de propaganda, você deveria ser o nosso embaixador da marca e tal, você tem a cara brava, eu já tinha feito uns comerciais para a empresa. Ah, beleza, a direção aceitou a ideia, vamos fazer. E começou esse negócio. Aí a Marli, que é a nossa, eu falo assim, que é o nosso, a coordenadora do marketing, E mas vou até abrir um parênteses aqui rapidão nesse coordenador do marketing, que, ó, mandar um abraço para a Marli, porque é uma pessoa excepcional, viu? Uma das pessoas que a gente tem muito contato diariamente nas campanhas da Brava, uma pessoa que faz um trabalho diferenciado. Um grande abraço para a Marli, tá? Não dá pra elogiar muito, ela tá Não ouvindo, dá, tá que ela escuta. Cara, e assim, ó, e ela me ajuda a cuidar a minha rede social e a rede da Brava, ela também que é responsável. E nisso começou, Daniel, eu acho que você deveria postar conteúdos. Aí de vez em quando eu acordava inspirado, fazia um storyzinho, citava uma frase, papapá, e a galera começou. Cara, por que tu não conta a tua história? Por que tu não fala... E, porra, será que o pessoal vai querer saber? Tem tanto cara bacana aí na na internet, tanto influencer, né? Top, os caras com 200, 300, 1 milhão de seguidores. Mas a galera começou a curtir, cara. Começou a chamar, pá, viu? E eu comecei a fazer, pá, pá. E assim, ó, eu tinha 2 mil pessoas seguindo ali, em 3 meses foi para uns 6 mil, acho que é. Tá chegando os 6 mil, né? Eu acompanhei. E assim, ó, e a coisa, eu falo assim, enquanto tá divertido, tá legal, não tô me estressando, porque sempre tem, né? Tem um hater, sempre tem um hater. Eu fiz teve um videozinho que explodiu, que eu fiz dos times. É. Cara, aquilo rodou pra todo lado, né? Nossa, e tá rodando muito. E o pessoal me encontra na rua, nos lugares e tal, e faz 99,9% são simpáticos, Sim. né? Mas É eu o vejo, resto. de vez em quando eu vejo que tem uns comentários maldosos ali, Sim. eu vou lá e curto o comentário, inclusive, né? Do hater. Pá. Mas e você, são poucos vídeos, mas assim, que você coloca no Reels, né? Mas que nem esse, foi um vídeo que viralizou, né? Tem um vídeo também que você fez com aquele outro humorista, da época do carnaval. Você como atendente, ele chegou com a ressaca, né? Não, teve o do Torresmo, né? Que é o Santo Fole. Teve um do carnaval que eu fiz, que eu sou os dois personagens. Eu compro um preservativo, daí olho pro cara do lado, cheio de fralda, compro um punhado de preservativo. Aquele também rodou. Mas assim, e cara, e começamos a fazer meio que no improviso. E é bacana porque você consegue, de alguma forma, cara, contribuir. Eu falo assim, ó, a maioria das pessoas que me seguem, né, pode dizer, putz, mas isso aqui eu já ouvi, já vi. Mas o que eu recebo, cara, é impressionante o que eu recebo de feedback no direct. Dizer, putz, cara, eu não tinha pensado dessa forma. Nossa, olha que você falou ali uma coisa que me acendeu uma luz aqui, pá, pá, pá. Às vezes o pessoal manda texto, cara. Sim. Sabe uma coisa meio louca? Que esses dias eu tava em Balneário, o pessoal que me seguia de lá, né, umas pessoas e convidando para ir na casa, para jantar, para almoçar, tá? Umas coisas assim que era um mundo que eu não conhecia, né? Sim. E aí eu sempre falo, cara, não ganho nada para isso, a mais. Ainda, vai que começa a ganhar. Não. E é uma coisa que também não pode tomar meu foco, sim, né? Claro. Às vezes a gente fica meio tentado, putz, eu tô cheio de coisa para fazer aqui, mas pô, vem uma ideia. Aí eu já tenho um tripézinho sempre ali, boto em cima da mesa, faço o vídeo e posto. E é isso que eu ia falar também. Com essa sua ingressão na rede social, no Instagram, garoto propaganda da marca, né? Você veio então a ideia de um podcast. Aqui nesse cenário onde a gente tá, você já entrevistou pessoas também, começou a contar a história de outras pessoas. Como é que é o nome do podcast? De que gente que tu é. De que gente que tu é. Eu fiz... Da onde que surgiu essa ideia e por que você quis? Na verdade, isso é um projeto antigo meu, que eu sempre gostei muito de biografia. Né? Eu leio muito biografia. E eu falo assim que a melhor faculdade que alguém pode fazer é conhecer a história das pessoas que já, né? Não posso falar palavrão aqui, mas que já se lascaram na vida. E você não precisa passar por isso, porque você já tem o exemplo dos caras. Pô, esse cara fez isso. Isso deu errado, isso deu certo. Então, e aí, por eu gostar de ouvir história, eu pensei, pô, por que não ouvir a história dos caras que tiveram sucesso aqui? Né? Mas eu queria algo muito regionalizado, né? Aí comecei, eu fiz com alguns empresários, agora estou com mais uns empresários na fila ali para fazer, só que agora a gente estamos passando por um momento de transição aqui de algumas áreas, então eu estou tendo que meio que ficar mais aqui dentro. Mas eu quero retomar, que aí de que gente que tu é, cara, é uma expressão muito interiorana, né?
Porque não é assim, mas de que família que tu é, afinal, Uhum. né? O pessoal me pergunta muito isso, Sim. né? E assim, é um projeto legal, cara, mas é uma coisa pessoal. Eu gosto de fazer aquilo lá. E eu teve uma entrevista com com o Caco Petrikowski, que é o filho do seu Cláudio. Cara, muito legal. Eu recebi muito comentário, o pessoal chamando, falando, ele contando os bastidores da Atlas, que a Atlas, cara, assim, ó, o pessoal às vezes não se liga nisso aí, né? Sim. Mas nós temos a maior fabricante de fogões a gás do Brasil aqui, cara. Em Pato Sabe? Branco. Então, porra, como é que esses caras chegaram nisso? Sim. Como é que foi? Pelo que eles passaram? Aí o pequeno empresário que tá ouvindo isso, tá assistindo, tá querendo desistir, cara. Aí houve a história do cara contando que uma vez ele, pô, foi dormir, pensou, amanhã eu vou chegar lá, vou fechar tudo. Aí achou uma solução. De alguma forma, Leonardo, isso acaba ajudando. Motivando outras pessoas. Motivando. Claro. Só quero fazer um parênteses ali, você falou da rede social, do garoto propaganda Sim. e tal. Cara, assim, quando eu aceitei o desafio de ir pro outdoor, de botar minha cara numa van, Sim. e, assim, eu falo pra vocês assim que foi a gente dar uma tremida na base, né? Porque a partir do momento que você se expõe, é que nem você subir lá no morro, lá no aeroporto e abrir um travesseiro de pena e depois tentar recolher. Sim. Né? Você não recolhe mais. Então isso é um momento decisivo. Mas, assim, não vai ser para sempre, vai ser por pouco tempo. Nós estamos já um projeto aí de achar um outro nome, né? Mas foi um momento. Porque tudo tem as fases. Sim. Né? Tudo tem as fases, vai um tempo, legal. Então, daqui a pouquinho, de repente, vocês vão ver uns rostinhos novos aí. Tá certo, então. Gente, conversa com o Daniel tá muito boa e eu tenho certeza que se fosse aqui a gente ia ficar horas e horas, porque o cara conversa bem demais, viu? Sabe lidar muito bem com as pessoas e conversa muito bem. Daniel, quero te agradecer por ter recebido a gente aqui. A Brava, que já é uma empresa parceira nossa há muito tempo, É verdade. né? E também apoiou a gente nessa chegada a Pato Branco. Parabenizar pelo trabalho que vocês fazem, que continue crescendo cada vez mais e mais, que você continue motivando o pessoal também lá no Instagram, né? Eu que agradeço. E aqui é assim, ó, sempre tem novidades, tá? Sim. Então, com um projeto aí, daqui a um dia vocês vão ver também. Tá chegando um super-herói aí. Oh. Valeu, Daniel. Valeu, Obrigado, tá? obrigado. Pato Branco agora na mesma velocidade da notícia.